da terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais um dia, Senhor. Senhor, queremos te pedir aqui por nossas vidas que estamos aqui à frente diante disso, Pai. Que isso não é para a gente, Pai, é para glorificar o Teu nome. Somente o Teu nome, Pai. Queremos te pedir também pela vida de cada um que está nos assistindo. Senhor, que o Senhor abra o coração deles, Pai, para que Tua palavra seja penetrada diante deles. E também te pedimos, Pai, por essa pandemia aqui posta a nós. Que o Senhor aquiete nossos corações, Pai. Que tenhamos calma diante disso, pois o Senhor está no controle de tudo. É assim que te oramos e que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos ler um texto em Salmo 73, do 1 ao 28. Salmo 73, do 1 ao 28. Com efeito, Deus é bom para Israel, para que os corações limpos. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilha das caceiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus descendam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu passará em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus, atenei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito, assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Com o coração se amargou, e as estrelas em mim comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita.
Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho nos céus? A outro, a quem eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que pereceram. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor nosso Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido.
dor. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Já que nesse mês, o mês de maio, as famílias são relembradas nos cultos, então oremos pelas famílias da nossa igreja. Oremos. Senhor, nosso amado Deus e Pai, a Ti seja toda glória, todo louvor e toda exaltação. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu tens sido com cada uma das nossas famílias e tem nos preservado, Deus, diante dessa pandemia. Nós Te agradecemos porque tens suprido as nossas necessidades, tens cuidado de nós e nos fortalecendo, Deus, na Tua palavra todos os dias. Nós Te pedimos que nós possamos crescer, Deus, nesse momento, sermos mais unidos, que nesse tempo que nós estamos passando juntos, nós possamos aprender a confiar em Ti, a realizar momentos de culto em casa e a vivermos a Tua palavra, Senhor. Eu Te agradeço por tudo que tens feito em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite para vocês que estão aqui. Graça e paz e boa noite para vocês que estão em casa. E graça e paz e boa noite para vocês que irão nos assistir em algum momento. Eu queria nessa noite debater um tema que é atual, está fazendo parte do nosso cotidiano, que é o sofrimento. Nós estamos diante dessa pandemia, estamos diante aí dessa enfermidade que tem acometido tantas pessoas, e eu queria pensar com vocês essa noite sobre esse assunto. Por que a gente sofre? Porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Porque enquanto estivermos nesse mundo, é possível que a gente passe pelo sofrimento, pela dor, pela perda. Eu queria meditar um pouco com vocês essa noite sobre isso. E eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4. Tiago, você pode ir lá para o finalzinho da Bíblia, é um dos últimos livros, uma das últimas cartas. Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4, eu queria ler esse texto como abertura dessa meditação dessa noite. Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4, eu queria lhe convidar, você que está em casa, para abrir sua Bíblia também. É uma oportunidade que nós temos de folhear nossa Bíblia, de lê-la, de usá-la. E eu queria que você não perdesse essa oportunidade de poder estar mesmo no conforto da sua casa, mesmo tendo o conforto do lar, você pudesse fazer esse exercício tão saudável, que é abrir a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão,
saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que pode ser lida, que podemos meditar na mesma. Nós queremos pedir nessa noite que tu fales conosco, que o Senhor nos ajude a entender essas coisas que têm acontecido esses dias, essa enfermidade que tem cometido tantas pessoas, que tem tirado a vida de tantas pessoas, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Ó Deus, tem misericórdia. Nós sabemos que é um momento de questionamento, é um momento de dúvidas, é um momento de se perguntar onde está Deus, mas te rogamos, no nome de Jesus, que teu Espírito possa falar com o nosso espírito e nos aquietar, nos fazer ver qual o propósito, qual o desígnio que o Senhor tem para tudo isso que está imposto. Talvez a nossa mente pecaminosa, a nossa mente limitada, não compreenda, Senhor, os propósitos teus diante dessa pandemia. Mas queremos te rogar que o Senhor nos ajude muito melhor do que sair da pandemia é aprender os teus propósitos. Então nos ensina, nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Então, por que o ser humano sofre? Porque nós, por natureza, nós não gostamos de sofrer. Até porque Deus também não fez o homem para sofrer. Muitas vezes nós sabemos que o sofrimento ele é resultado do pecado. O pecado nos legou isso, nos deu por herança. Mas o sofrimento faz parte dessa natureza caída que nós temos. Por isso que a gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece, a gente adoece. Tudo isso é resultado do fato de sermos temporais, do fato de sermos pecadores. Por isso que acontece tudo isso conosco. É a certeza clara de que somos pecadores, são essas coisas que nos sobrevêm. Envelhecimento, as doenças, as enfermidades. Isso vem nos mostrar quão verdadeiro ou quão verdadeiramente nós não somos nada. Então, por que nós sofremos? Talvez essa seja a grande pergunta que esteja pairando na cabeça de tantas pessoas. Por que o sofrimento? Porque os hospitais estão abarrotados de pessoas sofrendo, entubadas, com respiradores artificiais, com dores no corpo, com dificuldade de respiração. Então, por que nós sofremos? Primeiro, por causa da nossa natureza, por causa da nossa estrutura, porque somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia nos diz que nós fomos feitos de barro, um material que não tem muita resistência, um material que quebra-se fácil. E nós, seres humanos, não aguentamos muita coisa. Quer ver uma coisa? Quando você está com a dor, o que é que você diz? Vou para o médico. Eu vou para o hospital amanhã. Mas só quando chega amanhã, essa dor passa. Aí você não vai mais para o médico. Você não vai mais para o hospital. Porque nós, por natureza, não gostamos de sofrer.
Então a Bíblia diz que nós somos barro, nós somos pó. Infelizmente, tem tantos pó por aí metido, atrevidos, achando que é alguma coisa. Quer ver um exemplo de pó metido? Uma pessoa que pega uma moto e sai em alta velocidade. Aí leva uma queda, bate em alguma coisa, se arrebenta todo. Porque é um pó enxerido. É um pó metido. A Bíblia diz que nós somos pó. Por isso que a gente sofre. E por causa dessa verdade bíblica, né, que afirma que nós somos humanos, nós somos seres humanos, pecadores. E além desses males, os quais o pecado nos herdou, ainda tem os males naturais, as enchentes, os terremotos, os tsunamis, os furacões. Tudo isso pode trazer sofrimento ao ser humano. E essas coisas podem acontecer a qualquer um. Ninguém está isento. O fato de sermos filhos de Deus, de sermos crentes, não nos coloca numa redoma. Eclesiastes 9, se você abrir a sua Bíblia, vai nos dizer assim, ó. Eclesiastes 9, 1, 2 e 3, vai dizer que todas essas coisas, tragédias, doenças, males, enchentes, enfermidades, pandemias, acontecem com todo mundo. Eclesiastes diz assim: deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio, que esta a sua espera. Não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens estão cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Essas coisas acontecem com todo mundo. O mal pode acontecer a todos. Por que nós sofremos? Às vezes nós sofremos por causa dos propósitos eternos de Deus. Deus tem propósitos e nós precisamos estar submissos aos propósitos eternos de Deus. Quando Deus permite essas coisas nas nossas vidas, é porque é resultado dessa vontade soberana de Deus. E aí eu queria destacar alguns desses propósitos, porque Deus permite o sofrimento ao homem, ao ser humano. Por que Deus permite isso nas nossas vidas? Ele não poderia nos colocar numa redoma, livre de tudo e de todos, mas Deus tem seus propósitos. Então, por que Deus permite que seus filhos sofram? Ou porque Deus permite que o ser humano sofra? Para fazer com que nós venhamos a amadurecer. Romanos 5. Abra aí sua Bíblia. Romanos 5. Do 3 ao 5. Diz assim, ó. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O mal no momento parece algo ruim, mas ele muitas vezes, as mazelas da vida, as doenças, as perdas, geram em nós algo bom. Às vezes essas coisas nos fazem enxergar algo que a gente não consegue enxergar. Se tudo fosse bem, se tudo estivesse bem. As tragédias, as dificuldades, as doenças deveria ou devem nos levar para perto de Deus. Então, por que Deus permite o sofrimento? Muitas vezes Deus permite o sofrimento para executar os seus juízos. Às vezes, diante da maldade humana, do distanciamento do homem, diante do profundo lamaçal que o homem está mergulhado, do profundo pecado que o homem está mergulhado, Deus permite a tragédia. A gente vai ver isso na história. A gente vai ver isso na história da fé. Nós poderíamos citar, por exemplo, o caso de Noé. A Bíblia diz que naqueles dias as pessoas estavam mergulhadas no pecado. Estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E aí Deus vai executar o seu juízo, mandando o dilúvio, como resultado do seu juízo sobre o desmando humano. Nós podemos também pensar em Sodoma e Gomorra. A história dessas duas cidades nos faz olhar isso. Essas duas cidades estão mergulhadas no pecado também, no homossexualismo. E aí Deus manda destruir aquelas duas cidades. Só fugindo Ló e as suas duas filhas, porque a mulher ficou para trás. Então, muitas vezes, Deus permite a catástrofe, as pandemias, como resultado do peso da mão de Deus, como resultado dos demandos humanos. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, Deus, às vezes, permite o sofrimento, as catástrofes, as enfermidades, as pandemias, para executar os seus juízos. Deus, de vez em quando, ele pesa a mão dele sobre a vida humana. Quando o homem está cada vez mais distante, cada vez virando mais as costas para Deus, Deus às vezes se vale de uma tragédia para nos chamar a atenção. Porque Deus permite o mal para fazer com que o nosso coração volte-se totalmente para Ele. Hernando Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer nas suas mensagens que Deus sussurra nas nossas alegrias e grita nas nossas tristezas ou nas nossas tragédias. Deus muitas vezes se vale do sofrimento para converter o coração endurecido do homem. Tem um ditado que diz assim, que é muito usado por nós, os crentes, se tornou quase um chavão evangélico. Quem não vem pelo amor, virá pela dor. E é verdade. Às vezes, Deus permite a dor, o sofrimento, a tragédia, para trazer o homem para perto dele. Às vezes, Ele quer usar o amor. Aliás, Ele usa sempre o amor. Mas o homem continua com o coração distante, duro, pedrificado. E aí Deus se vale das tragédias para trazer esse homem para perto dele.
Deus às vezes faz isso. Ele usa a dor, o sofrimento, a enfermidade para gritar ao nosso coração. Eu sei que tem pessoas que mesmo com tragédias, com pandemias, com perdas, se voltam para Deus, é verdade. Mas por outro lado, tem pessoas que se voltam sim. Às vezes uma tragédia, uma pandemia é o grito de Deus, querendo falar com a raça humana. E às vezes o coração humano está tão endurecido, está feito ferro, que não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue fazer a leitura daquilo que Deus está permitindo. Essa semana eu li no Face uma frase assim: melhor do que sair da pandemia é entender o que Deus quer com a pandemia. Deus quer alguma coisa. Deus permitiu tudo isso que está posto. E Ele continua gritando ao coração humano. Não escuta quem não quer. Não escuta quem não quer. Não vê quem não quer. Então Deus muitas vezes permite o mal para nos trazer para pertinho dele. Por que Deus muitas vezes permite o mal? Às vezes Deus permite o mal para a nossa correção. Hebreus 12. Hebreus 12 vai nos falar sobre isso. Hebreus 12, do 5 ao 8, vai nos dizer que Deus muitas vezes repreende os seus filhos, nos disciplina, nos corrige. E às vezes Deus usa a vara, às vezes Deus usa a corda. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, você que está nos assistindo. Hebreus 12, a partir do 5, diz assim: e estás esquecido da exortação que como filho discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Às vezes Deus se vale das tragédias, das enfermidades, das perdas, dos acidentes, para disciplinar os seus filhos. E quando Deus faz isso, Deus quer que a gente fique melhor. Vocês que estão aqui não têm filhos, eu e a missionária exceto, mas você que está em casa que tem filhos, quando você disciplina um filho, é óbvio que você disciplina ele para ele ficar melhor, ou ser melhor, ou mudar. Muitas vezes Deus faz isso. Ele usa esse mecanismo da disciplina, porque nós agora nos tornamos filhos. Por isso que muitas vezes as pessoas entram na igreja e pegam uma guerra, pegam uma luta. Tem gente que chega até a dizer, parece que foi pior quando eu entrei na igreja. Deus permite tudo isso, porque Ele está forjando em nós. Ele está tratando conosco. Ele está nos fazendo ser melhor. Por isso que muitas vezes Ele permite as situações difíceis da vida. Ele está nos corrigindo, Ele está nos chamando a atenção, Ele está nos santificando, Ele está querendo que a gente se volte para Ele, que nós busquemos Ele mais intensamente. E às vezes nós estamos como quem dormindo. E aí Deus manda a luta, para nos acordar, para nos abrir os olhos,
para fazer a gente enxergar algumas coisas que a gente não quer enxergar. E às vezes a gente não entende. Fica até questionando Deus, mas Deus, eu sou teu filho. Por isso mesmo, porque você é filho. E ele corrige só filho. Deus não corrige quem não é filho, não. A correção de Deus para os seus filhos, ele só corrige para quem é filho. Por isso que muitas vezes ele nos disciplina, ele manda os momentos difíceis da vida, e muitas vezes essa disciplina vem em forma de dificuldades, de perdas, de doenças, de enfermidades, de tragédias, de pandemias, porque Deus está nos disciplinando, está nos chamando para perto dele, nos corrigindo, nos mostrando aquilo que a gente não quer ver, porque às vezes a gente está brincando, E aí Deus, como não é um Deus de brincadeira, é um Deus sério, espera aí. É igualmente como um pai ou uma mãe faz com o filho, gente. Faz para o bem, não faz para o mal. Por isso que Tiago diz assim, tendes a alegria de passardes por várias provações. Porque as provações é o grito de Deus no nosso ouvido para nós voltarmos para Ele. Porque a gente sofre, porque o ser humano sofre. Porque muitas vezes tem uma ação diabólica. Muitas vezes Deus permite que o diabo use da sua maldade contra seus filhos. Vocês lembram do caso de Jó? Deus permitiu toda aquela luta de Jó, promovida por Satanás. Às vezes Deus permite que o diabo intervenha na história humana e faça o homem sofrer, porque é a obra dele. João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Às vezes, o sofrimento humano é uma ação maligna, uma ação diabólica. Muitas vezes, nas tragédias humanas, tem o dedinho do diabo. Deus, às vezes, usa o diabo como instrumento em suas mãos. E, às vezes, o diabo intervém na história humana, fazendo o homem sofrer, chorar, ter perdas. Deus permite. Por isso que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, vendo quem vai ser tragado. Então, muitas vezes, o sofrimento humano é resultado de uma ação diabólica. Nem sempre é o diabo, não. Às vezes a culpa é nossa mesmo. Mas, às vezes, tem uma ação do diabo. Por que, então, o mal nos atinge? Porque a gente sofre. Às vezes, o sofrimento humano é resultado do estilo de vida que a pessoa leva. Às vezes, é consequência do estilo de vida que a pessoa tem. Vou exemplificar. Uma pessoa que fuma muito, por exemplo, ela pode contrair uma cirrose hepática. Desculpe-me, não. Ela pode contrair um câncer no pulmão, um câncer na garganta. Ela pode desenvolver problemas pulmonares seríssimos como resultado do cigarro. Uma pessoa que bebe muito, por exemplo, ela pode desenvolver cirrose hepática. Ela pode desenvolver doenças nervosas como resultado da bebida. Uma pessoa que tem uma vida sexual desregrada, por exemplo, ela pode contrair aí várias doenças. Então, muitas vezes, o sofrimento humano é resultado da vida que eu levo, da vida desregrada que eu levo. Às vezes, o homem procura o sofrimento.
Às vezes o homem vai por caminhos que vai levá-lo ao sofrimento. Então, às vezes, o sofrimento humano é resultado das atitudes que o homem toma, ou que os homens tomam. Gálatas 6, do 6 ao 7, eu queria lhe convidar para abrir sua Bíblia. Gálatas é depois ali de Coríntios. Gálatas 6, do 6 ao 7, vai dizer isso. Vai nos revelar isso. Às vezes o sofrimento humano é porque as pessoas procuram, elas vão atrás, elas fazem por onde sofrer. Porque na hora do prazer, do pecado, do vício, a pessoa não lembra de Deus. Mas quando está sofrendo, aí pergunta assim, cadê Deus? Às vezes o estilo de vida das pessoas levam essas mesmas pessoas a sofrerem. E Gálatas diz assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gente, a gente colhe o que a gente planta. E a semeadura, ela é maior do que o plantio. A semeadura é mais. Às vezes as pessoas estão colhendo aquilo que elas plantaram. Porque é o princípio da semeadura. É o princípio da colheita. Não tem como você plantar feijão e colher abacate. Vai colher feijão. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta inimizade, você vai colher inimizade. Se você planta soberba, vai colher soberba. Se você planta altivez, vai colher altivez. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. É o princípio. E aí eu queria chegar a 4 pontos conclusivos. Primeiro, por que a gente sofre? Porque às vezes Deus quer nos mudar. Deus quer nos quebrar. Ele quer nos fazer de novo. Tem tanta gente por aí que não está nem aí com Deus. Acha que nem que Deus existe. Se acha autossuficiente, se acha autocapaz, chega até a dizer, que Deus que nada, Deus sou eu. Às vezes Deus permite as lutas, as enfermidades, as perdas, as tragédias, para tirar toda a altivez, toda a arrogância e todo o orgulho do coração humano. Estamos aí diante dessa pandemia, um vírusinho, né? Minúsculo. Está botando terror em todo mundo. Para nos mostrar que nós não somos nada. Nada. Que nem um vírus nós somos capazes de combater. Às vezes Deus permite a luta para nos quebrar. Porque a gente sofre. Às vezes Deus permite a luta para nós aprendermos os seus princípios, as suas leis, os seus estatutos. Quando a palavra de Deus diz para a gente não fazer determinada coisa, não faça. Porque se fizermos, as consequências vêm. Quando a Bíblia diz que a gente não deve ser rebelde, não seja, porque a consequência vem. Quando a Bíblia diz que é para obedecer os pais, obedeça, porque senão as consequências vêm. Já que estamos na Semana da Família, porque Deus tem princípios, tem leis, e Deus trabalha com essas leis. E quando essas leis são quebradas, elas trazem consequências, como qualquer lei.
Quando você quebra a lei da gravidade, você se arrebenta. Quando você fere a lei de trânsito, você pode se machucar. Quando você fere as leis de um país, o Código Penal, você vai se machucar. Então Deus muitas vezes permite as lutas para nós entendermos os seus princípios, as suas leis, os seus estatutos. Salmo 119, versículo 71. Eu já estou chegando no final. Salmo 119. Salmo 119, versículo 71 diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes a gente só entende que a palavra de Deus é verdadeira quando a gente sofre. Por que a gente sofre? Para compreendermos que o céu não é aqui. Tem muita gente por aí achando que o céu é aqui. Às vezes Deus manda as lutas, as doenças, as enfermidades, as pandemias, para nós entendermos que o céu não é aqui. Para a gente desapegar da terra. Por isso que muitas vezes Deus permite que a gente perca pessoas que a gente ama. Para nós compreendermos que Deus tem algo melhor e maior esperando por nós. 1 Coríntios 2,9 diz assim: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Tem muita gente achando que o céu é aqui. Tem muita gente fazendo castelos aqui, achando que vão passar uma eternidade aqui. Vão não. Logo, logo, pode vir uma tragédia. Logo, logo, você pode perder todo o teu castelo. Ou, pior, logo, logo pode chegar a morte. E aí os castelos ficam para as pessoas brigarem. Então Deus às vezes manda as lutas, as doenças, as perdas, para nós compreendermos que o céu não é aqui. Nós estamos passando só um período aqui. Logo, logo Ele nos tira de cena. Por isso que Deus às vezes manda isso. Às vezes a gente não entende porque a gente perde pessoas que a gente ama. A gente não entende porque tem pessoas que estão sofrendo. Deus está falando conosco, Ele está dizendo, vocês não são daqui, vocês não vão passar uma eternidade aqui, desapegue desse negócio. Eu tenho algo jóia para vocês. Eu tenho uma eternidade esperando vocês. Por isso que Deus permite a luta. Por fim, por que Deus permite as lutas? Porque nós sofremos tanto. Para nós entendermos, gente, que nós não somos autossuficientes. Que nós dependemos de pessoas. Que o orgulho não leva ninguém a canto nenhum. Tem pessoas que se acham os bambambam. Não precisam de ninguém. Eu digo e eu faço. Até chegar uma enfermidade. Até chegar uma tragédia. Aí a pessoa vai entender que ela não é nada. Que ela precisa da outra. Que ela necessita primeiramente de Deus e depois do próximo. Precisa do irmão. Às vezes nós tomamos uma postura de orgulho, achando que nós somos o tal. Não somos nada, queridos. Só basta haver uma doença e a gente ter que ficar em cima de uma cama para a gente ver que não somos nada. Dependendo de todos e de tudo. Por isso que muitas vezes Deus permite o mal para quebrar-nos, para tirar todo tipo de orgulho do coração humano, para tirar toda a suficiência do coração humano.
Porque Deus é especialista em entortar narizinho em pé. Tem pessoas que se acham. Aí Deus diz assim, espera aí que eu vou mostrar para ela que ela não é nada. Só basta vir uma doença. Né? Tem tantas pessoas aí que a gente conhece que estão em cima de uma cama, e eu não estou dizendo que essas pessoas estão em cima de uma cama porque eram orgulhosas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso pode acontecer. Aí no instante, nós vamos depender do outro. No instante, o outro é importante. E eu encerro com essa história. Eu conheço uma família lá em Arco Verde. O marido desprezou a família. Arrumou outro relacionamento. Abandonou a esposa, os filhos. Achando que era o bambambam da história. Uma noite, ele vinha. Ele era policial civil. Lá em Arco Verde. 3 bandidos o pegaram. E deram tiros, aliás, nele. Esse homem passou muito tempo em cima de uma cama. Ele passou horas ali caído, né? E isso provocou sequelas terríveis na sua mente, no seu cérebro. E esse homem passou meses, anos em cima de uma cama. E sabe quem cuidou dele? A esposa que ele havia abandonado. Ela nos relata que ele chorava, as lágrimas caíam pelos olhos. Às vezes Deus permite isso para nos fazer enxergar que nós não somos nada. Nada. Se você acha que é alguma coisa, comece a pensar diferente. Comece a achar diferente. Porque Deus permite essas coisas para tratar conosco. Senhor, muito obrigado. Como disse o profeta Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E queremos te pedir que no nome de Jesus, o Senhor nos ajude a entender o real sentido das tragédias, das doenças, das enfermidades, das pandemias. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes achamos que somos alguma coisa. Às vezes achamos que fomos feitos de ferro e não de barro. Mas nós não somos nada, nós somos pó. Então nos ajuda, Senhor, a entender os teus propósitos, os teus desígnios eternos. Eu sei que muitas vezes a mente humana não consegue atingir, não consegue compreender, não consegue entender, Senhor. Mas traz compreensão ao nosso coração. Traz entendimento, Deus. E muito obrigado. Muito obrigado pela tua graça. Que tem nos sustentado, tem nos livrado de todo mal. No nome de Jesus. Amém. Posso crer no amanhã.
porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Já estamos chegando ao término do nosso estudo dessa noite. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram conosco de forma efetiva, os que estão aqui, vocês que estão em casa, né, abrindo sua Bíblia, conferindo os textos. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Eu queria lembrar que domingo nós estaremos fazendo um culto alusivo ao Dia das Mães. Domingo é o segundo domingo de maio. No nosso calendário diz que é o Dia das Mães. Então a gente vai estar fazendo essa mensagem voltada para as mães, porque nós sabemos que falar de mãe é falar de família, falar de marido, falar de filhos. Que Deus possa estar abençoando as famílias. Então domingo,
se organize para estar aí junto com sua família, com seus filhos, com o esposo, participando desse culto, o qual estaremos assim focando o Dia das Mães. Esse ano o Dia das Mães vai ser atípico, né? Muitos filhos não vão poder estar na casa da sua mãe, e nem muitas mães vão poder estar na casa dos seus filhos, por conta dessa situação que está aí posta, mas isso não tira o brilho, o valor e a importância que a mãe tem, né, no cenário humano e também no cenário divino. Então, que Deus possa estar abençoando as famílias. Então, nós vamos orar e assim a gente estará encerrando o estudo bíblico dessa noite. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem sido gracioso conosco, tem sido misericordioso e tem nos livrado de todo mal. E rogamos por aquelas pessoas que se encontram na UTI, que se encontram, ó Deus, no estado de saúde complicado, ó Pai. Que essa noite o Senhor possa fazer milagre. Ó Deus, que o número de pessoas que serão curadas possa ser grande, ó Deus. E que o número de infectados possa cair a cada dia. Ó Senhor, tem misericórdia. Abençoa também os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, maqueiros, aqueles que trabalham na limpeza, Senhor. Livra do mal. Fortalece cada um deles, ó Deus. E abençoa desde já as mães de Pesqueira, as mães de Pernambuco, as mães do Brasil. Abençoa os lares, Senhor. Tem misericórdia. E muito obrigado pelo teu grande amor. No nome de Jesus, amém.